Boa noite, meus irmãos, meus queridos colegas de ideal, de estudo, companheiros. Sejam muito bem-vindos. Graças vos dou a cada um que quer compartilhar conosco esse momento de estudo, um momento de reflexão, um momento para definir algumas coisas na nossa jornada. E hoje é um dia muito feliz porque vamos falar de Jesus, das alegrias que Jesus nos oferece, das alegrias, do consolo, de cada passo que a gente pode seguir para sentir esse abraço de Jesus. Eu vou chamar, hoje a gente tem uma convidada importada de outro estado, nossa querida Tati Goldhar. Eu vou buscá-la aqui, só um momentinho. Vou aguardar ela entrar para enviar o convite. A Tati é de Aracaju, Sergipe. Esse pessoal do Sergipe estudioso, ela faz parte da Associação Jurídico Espírita, do estado ao qual ela pertence. Já apertei aqui o convite para ela, só aguardando entrar para a gente falar. Oi, Tati, tudo bom, menina? Tudo bem, garota? Deixa eu colocar O fone, fone né? aqui. Deixa eu Boa ajustar noite, também. Jane. Vamos ajustar aqui. Esqueci o fone hoje. Peraí, um momentinho. É hora que divide a tela, a gente vai se ajustando. Boa noite, ajustando aqui pra gente não ficar feia, ficar todo mundo bonito, que Senão, também fica difícil, né, amiga? corta Olhando pra metade você, eu tenho aqui. que. É muita beleza! Olha só quem tá falando, né? Menina, tava aqui apresentando você, né? Dizendo que a gente tem uma convidada importada de um outro estado do nosso Brasilzão. Uhum. Pessoal que a gente conhece por conta dessa pandemia. Essa pandemia nos trouxe diversos amigos de cantos diferentes do Brasil e que nos tem feito muito bem nesse compartilhamento de ensinamentos que a gente tem, né? E poder dividir, acho que engrandece a cada um de nós. E Tati, nosso tema da noite de hoje do mês, que é nosso querido Mestre Jesus, e pode nos trazer as alegrias, o consolo, a felicidade, que a gente tanto busca, né? A gente fala, trabalha, seguir. Então, vamos dividir hoje essa reflexão nesse processo de como Jesus, como mestre, né, pode trazer esse consolo para a nossa vida. E conforme a gente combinou, eu vou iniciar com uma mensagem, né? E o resto a gente deixa a mensagem a partir de ti, para a gente enobrecer a nossa noite com os ensinamentos que você tem para dividir conosco. Pode ser? Pode ser sim. Sua internet, Tereza, tá falhando um pouquinho pra mim. Eu não sei se é a minha ou a sua. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, mas a sua imagem tá ruim. A tua imagem, eu não sei se é a minha. Você tá me vendo bem? Eu tô te ouvindo bem, mas a tua imagem não tá boa. Não sei então, deve ser a minha internet, né? Mas tá acontecendo a mesma coisa pra mim, tá? Eu tô te Vamos ver se ouvindo melhora. bem. Vamos ver o que acontece. Deixa eu então começar com a mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 5, né? E o título dela é Consegues ir? Vinde a mim, Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28.
O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "Vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da convivência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "Vinde a mim". Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? E esse "já consegues ir" do final desse capítulo, né? É um convite para a nossa reflexão. Reflexão essa que a gente começa a fazer contigo agora, Tati. Com você, menina. Ok, Tereza, obrigada pelo menina, já me sinto mais jovem, já me deixa com ânimo. Mas então, Tereza, eu agradeço o convite, tá? Ao Trilha Espírita, através de você, através da Jane, que já entrou aqui. Esse nosso, agradecendo a presença de minha mãe, que tá aqui, ó, também. Eu digo, mãe, se não tiver ninguém, você tá lá. Isso. Foi uma grata né? Foi uma grata surpresa, né? Esse nosso contato na pandemia foi uma das gratas surpresas da pandemia, a gente poder se conhecer. Eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho, assisto as lives quanto possível, reposto as frases, porque vejo o trabalho de vocês muito alinhado com o que a gente vê na doutrina espírita, né? Muito edificante. Então, eu agradeço de coração, para mim é uma alegria, né? Quem sabe um dia eu não vou para aí, vocês vêm para aqui também, um dia que a gente pudesse ver pessoalmente, né? Amo sua terra. Então, é só passar a pandemia. Vem mesmo, você vai gostar. Então, falar de Jesus, quando a gente olha um pouco para a tradição, né, católica, que talvez seja a tradição religiosa que todos nós viemos, a gente, quando fala do Cristo, parece que o Cristo está sempre vinculado a situações de tristeza, de dor, de sofrimento, como se a gente só pudesse entrar em comunhão com Cristo nesses momentos de sofrimento, de dor, né? E eu gosto da visão da doutrina espírita, né? Quando nos lembra que Cristo é alegria, né? Que ele vivia numa comunhão eterna, né? Com o Pai, claro, devido ao estado evolutivo dele. Então, suas emoções não flutuavam como as nossas, seu humor não tinha bipolaridade no Cristo, então isso é algo muito nosso ainda, do planeta de provas e expiações. Mas que bom, né? Que bom que a gente tem o Cristo para tentar compreender por que essa alegria e como é que a gente sente a alegria. Acho que é um tema muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? E para a gente sair também dessa perspectiva de que a vida do Cristo, tanto é que quando você vê muito, né, na tradição católica, se remete ao Cristo muito na cruz, no momento de maior sofrimento dele, no momento de maior dor,
né? A cruz representa isso. E eu, particularmente, aqui vai muito a minha opinião, eu nunca gostei muito da imagem do Cristo na cruz. Realmente é uma imagem muito dolorosa, né? Então, quando eu ia à missa, que ia lá aos domingos à missa, eu ficava olhando, nossa, que dor ali, né? Por que o Cristo sofreu daquele jeito? E às vezes parece que há uma apologia ao sofrimento. Tem que ter muito cuidado com a interpretação que a gente faz, das nossas leituras, das nossas reflexões. Então hoje a gente vai tentar, talvez, trazer uma outra perspectiva e mostrar que o Cristo, lá quando ele falou, né, em João capítulo 16, versículo 33, ele disse, no mundo tereis aflições. Então isso é claro, né? Há mais de 2000 anos ele nos afirmou, ele já nos disse que a gente haveria de ter aflições. Mas ele venceu o mundo. Né? Eu venci o mundo. Né? Tem de coragem, tem de bom ânimo. Né? Ah, colega aqui da advocacia. Gente, eu não vou conseguir falar com todos, mas agradeço, tá? Todos que estão entrando aqui. Então, Cristo disse, no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo, e venci o mundo com bom ânimo, com coragem. Em algumas traduções a gente vai ver, tem de bom ânimo, né? Em outras a gente vai ver, tem de coragem, depende da tradução. E alegria e coragem, apesar de não serem sinônimos, são dois elementos muito importantes para que a gente vença o mundo, né? E que mundo era esse que o Cristo falava? Né? São os dois mundos que a gente vive. Né? Na leitura que a gente faz aqui, puxando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, trazendo a Bíblia e até outras obras que tratam também de algumas passagens bíblicas, nós temos o nosso mundo interior, que está a nossa bagagem interior, né? Que a doutrina espírita nos explica e nos esclarece que não é uma bagagem, né, de apenas 40, 38 anos, 50 anos. É uma bagagem milenar, que a gente vem trazendo, algumas até pesadas, né? Bagagem que a gente vem arrastando aí alguns séculos, algumas existências, e que nessa bagagem tem coisa muito bacana, mas também tem dor e tem sofrimento. Né? Então a gente tem que vencer o nosso mundo interior, como Cristo nos convidou, mas também vencer o mundo externo. É verdade que em algumas existências, Tereza, até por conta das provas que a gente precisa experimentar, dos testemunhos que a gente precisa dar, né, de superação, de transcendência dos nossos vícios, das nossas vicissitudes, em algumas existências a gente enfrenta mais dificuldades exteriores. São perseguições, são traições, dificuldades financeiras, algumas que nós mesmos causamos, outras que vêm como se fosse ali um efeito rebote. Né? Como se fosse um resgate, como a gente gosta de dizer. Né? Talvez coisas que a gente até causou para os nossos amigos, para os nossos companheiros de existência. Mas tem situações também, né, e já em outras existências, porque Deus é misericordioso, a gente não paga a dívida toda de vez. A gente vai pagando a dívida parcelada. Né? Exatamente. Então eu costumo, graças a Deus, né? Quando está muito difícil aqui para mim, eu paro e penso, Deus, o Senhor é misericordioso, né? Se eu estou passando por isso, é porque é um fardo que eu consigo carregar. Isso é muito importante. É uma frase que eu sempre tenho na minha mente. Não está nada difícil. E se eu estou passando, é porque eu posso sustentar, né? Então a gente chora um pouco dali, no outro dia a gente ri um pouco daqui, mas eu estou sempre com essa frase comigo. Porque eu vou dizer até depois, né, que um dos mecanismos de a gente construir a alegria interior é a repetição de algumas crenças. É a instalação de algumas crenças novas, né, de coisas que a gente precisa dizer pra gente, olhando no espelho todos os dias, né? Então, isso eu aprendi muito em programação neurolinguística, e o próprio, a Joana de Ângeles fala muito isso, né, que é a grande psicóloga, né, através do Divaldo Franco, nos convida muito a gente reestruturar as nossas frases, né, reestruturar as nossas crenças interiores, criando hábitos novos e instalando o código de alegria nos nossos corações e nas nossas mentes. Senão a gente vai, sabe, cedendo à tristeza, ao desânimo, às sugestões que nós ouvimos, que nem sempre vêm de nós, né? São os nossos amigos e companhias espirituais, né? Que também nos sugerem coisas nem tão positivas às vezes, né? Então a gente tem que aprender
A gente dá aquela né? brechinha e eles sussurram sugestões não muito agradáveis, né? Não muito agradáveis, né? E vão se Isso. instalando até que a gente pode adoecer, né? Mas tudo se resgata quando a gente passa a recobrar a nossa consciência, a gente desperta de fato para que determinadas coisas a gente precisa apagar da memória ou deixar de lado, e a gente começa a restaurar nossa força, né? Então, falando do mundo que o Cristo falou, nós sabemos que quando o Cristo falou que venceu o mundo, ele venceu todas essas dificuldades. Eusa aqui, nossa, Eusa é uma sergipana maravilhosa aqui também, expositora da doutrina espírita, do integrante do NEP. Obrigada, Eusa, por estar aqui. Bem-vinda. Eusa é maravilhosa também. Então, Cristo nos disse que a gente precisa vencer esse mundo que está aqui dentro, né? E a gente precisa vencer o mundo que está lá fora. E como vencer esse mundo? Essa é a pergunta que muitas vezes a gente se faz, até nós espíritas, né? Vivemos estudando e parece que às vezes esse estudo, meu Deus, onde é que está aquela força daquele estudo? Onde é que está todas essas lições que eu sei? É porque o movimento é diferente, né, Teresa? A gente ainda está muito no pensar, né? A gente está muito ainda no acúmulo de informações intelectuais. Mas o convite que se faz, sobretudo desse momento que a gente viveu esse ano e que está passando ainda, né? É que, na verdade, a gente possa transformar toda essa parte intelectual em sentimento. A gente precisa trabalhar um pouco mais o coração, né? É colocar mesmo todo esse nosso conhecimento que a doutrina nos traz, né? Através dessa reinterpretação da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, em prática, mas assim, no sentir. Então, assim, é importante a gente ter, já que o nosso tema de hoje é alegria, é importante a gente ter essa semente da alegria no nosso coração. É verdade que tem pessoas que já têm uma personalidade um pouco mais melancólica, um pouco mais nostálgica, né? E só isso já é um aspecto que a gente precisa ter cuidado. E a Joana de Ângeles nos diz, em alguns dos livros dela, que às vezes isso já vem de outras existências. A gente carrega isso de outras vivências. Mas não é por isso que a gente vai se acomodar nessa personalidade. Tudo muda o tempo todo, né? Tudo é muito dinâmico e a gente pode moldar a nossa personalidade, o nosso cérebro, as nossas emoções a partir dessa interiorização de frases novas. Como, por exemplo, quando Jesus Cristo diz, brilhe a vossa luz. Tão simples, né? Por que a gente não reconhece dentro de nós que nós temos luzes? Não adianta a gente ficar, eu sou cheio de defeitos, já cometi não sei quantos pecados, ai meu Deus, eu preciso sofrer para ir ao Cristo. Não. A gente pode nos enxergar como portadores de luzes. Todos nós. Claro que para isso a gente não precisa achar que nós somos espíritos missionários evoluídos que estamos aqui para transformar o mundo. Mas se a gente já conseguir pelo menos transformar algumas disposições nossas, né, já é muita coisa. Se a gente consegue transformar um pouquinho, trazendo um pouquinho de luz para as pessoas que convivem conosco, já é muita coisa. Porque toda essa modificação, toda essa beneficência, essa caridade que o Cristo nos convida a exercitar, não é bem para toda a humanidade. Às vezes é para os nossos mesmos, né? Nossos pais, nossos avós, nossos amigos, nossos vizinhos, Primeiro nossos os que estão inimigos. próximos da gente, né? Vai exercitando Exatamente. de pouquinho com aqueles que estão próximos e nós, pouco a pouco, acendendo essa luz que há em nós, né? Eu acho interessante que você falou, brilha a vossa luz, né? O Cristo usa, as falas dele são no imperativo, né? Faça, né? Não é eu vou fazer por você, eu vou acender a sua luz hoje. Não, brilhe, né? É no imperativo para você agir. São desafios para você mesmo encontrar esse caminho da alegria, né? E iluminar aqueles que, primeiro a ti, depois os que estão próximos, né? Ao seu redor. Acho lindo o imperativo da fala dele, né? Vá, meu Você vê filho. que não tem vírgulas, né? Não tem vírgulas, não tem condições. O Cristo não diz, vai estudar e depois brilhe a vossa luz, né? Vai isso, faça... Não, brilhe a vossa luz. Como se dissesse para nós, vocês já são portadores de luzes internas, né? O que a doutrina espírita faz? O que todo esse estudo faz? As palestras fazem conosco? Nos lembrar disso. Nos lembrar disso, mas nós precisamos dizer todos os dias para nós mesmos, e aí é um primeiro exercício que eu sugiro para despertar essa alegria,
Porque, de fato, estamos vivendo um momento de vibrações densas, coletivamente Muito. falando. Não Eu não sei se é você ou se sou eu. lembrete do uso do celular. Ah, Eu tá. lembrete de uso do celular. Então a gente está vivendo um momento, de fato, coletivamente falando, né? A gente vê as palestras de Valdo Franco todas as semanas, nos lembrando que, de fato, é um momento delicado. A doutrina espírita já vem nos falando do momento de transição, das características do momento de transição, mas isso não é para nos preocupar, muito pelo contrário. É para a gente se perguntar, né, onde e como eu posso contribuir para o melhoramento dessa energia, dessa vibração. Como eu posso elevar essa vibração? Primeiro, elevando a minha vibração. Primeiro, tentando me reerguer, vencendo o meu próprio desânimo, a minha ansiedade, o meu estado depressivo, o meu medo, a minha insegurança, o meu pessimismo. Então, a gente tem que vencer primeiro esses estágios interiores. Agora, o que eu acho, Tereza? A gente também não vai chegar um dia, acordar um dia, tô perfeita hoje, né? Tô maravilhosa. Esse trabalho de se vencer é vencendo o mundo exterior também. É um trabalho concomitante, sabe? Por isso que muitas vezes, aqui no Evangelho capítulo 13, quando ele vai falar de beneficência, quando ele vai falar de caridade, ele nos convida a exercitar a beneficência, a caridade, evidentemente de forma discreta, né, sem alarde, né, sem intuito de propaganda, nem com foco em si mesmo, não, o foco é o outro. E a partir desse movimento de gentileza, de bondade, de purificação, eu mesma vou me curando. Porque às vezes a gente pode pensar, não, primeiro eu tenho que ser boa, primeiro eu tenho que ser alegre, primeiro eu tenho que ser maravilhosa, perfeita, está tudo bem, para depois eu ajudar. Isso nunca vai acontecer. Porque nós oscilamos. Se a gente for esperar, né, que ser perfeito para poder praticar alguma coisa boa entre familiares que seja, ou para a comunidade em que a gente vive, vai passar essa encarnação, vai passar outra encarnação e a gente não vai conseguir executar, né? Então tem que ser legal você ter falado esse trabalho concomitante, porque aí É um trabalho concomitante. você não se desanima porque você fala assim, poxa, de novo, não tô perfeita, não posso ajudar, né? Não. Não, já errei lá, então eu não posso dar um conselho. Muito pelo contrário, são os seus erros, são os seus desvios, né? Esse autoestudo, eu sei o que eu sou. Eu sei onde pega pra mim, sabe? Eu sei onde o espinho tá. Eu só posso falar daquilo que eu sei. Né? Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Então, é o meu próprio sofrimento, é o meu próprio aprendizado, é a minha própria dor que me capacita para ajudar o próximo. E quanto mais a gente vivencia, né? Eu lembro muito agora do Rosando Klingen, né? Como ele fala de perdão, como ele fala... Porque ele teve que passar por essa superação. E ele teve que se auto-perdoar algumas vezes, né? Eu acho gostoso. Ele é próximo de nós, né? Quando ele coloca... Ele nos aproxima, quando ele coloca... Poxa, eu errei, eu me perdoei. É difícil o auto-perdão também, né? E às vezes é mais difícil do que o perdão ao próximo, né? Sim, a gente é muito crítico com a gente mesmo, né? Isso acaba tirando um pouco desse despertar de alegria que a gente tem dentro da gente. E tem uma frase bonita, eu vou até ler, só que agora eu esqueci o nome do... O Espiritismo, ele consola justamente porque nos ajuda a identificar aquilo que nos desconsola, né? Então, exato. Olha, eu identifiquei, não fui legal aqui, posso me perdoar e com isso eu vou descobrindo essas outras alegrias em mim. Então, se eu já descobri aquilo que me desconsola, ou seja, não é aqui que eu tenho que ir, né? Vamos por outro caminho, vamos no autoencontro descobrindo o que a gente pode tocar para frente para evoluir alegre, né? E leve. Perceba. Exatamente, Tereza. Perceba que as pessoas que fazem mais diferença, né? Tô falando de nós, ditos normais, né? Que estamos aqui tentando nos conhecer e nos esforçar. As pessoas que mais fazem a diferença, certo? No movimento espírita, e devem fazer também mais diferença nos seus círculos de amizade e de trabalho pessoal, são aquelas que já passaram por determinados sofrimentos, né? E já puderam experimentar a alegria de servir.
né? A alegria de servir, a alegria de levar ao outro o consolo que você recebeu quando estava sofrendo, o consolo que você recebeu gratuitamente. Então, isso nos transforma. Ao invés de a gente ficar só aguardando o remédio fazer efeito, a pandemia passar, né, o trabalho novo chegar, o relacionamento voltar a acontecer, nós precisamos sair de nós. Sair desse mundo interior, porque se a gente fica só olhando para o mundo interior, realmente a gente sofre. E fica ali preso no sofrimento. Então a gente tem que sair desse mundo, do mundo interior, né, dos erros do passado, dos dramas que já vivenciamos e dizer, eu já posso, nesse aspecto aqui, eu já posso ajudar alguém. E aí eu queria ler uma passagem aqui do capítulo 13 do Evangelho, o item 12, que tem a seguinte mensagem aqui. É do Espírito São Vicente de Paulo, de 1858. Olha como ele diz. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. E às vezes a gente fica se perguntando, mas o que é que eu faço mais para ter um pouco mais de felicidade? O que é que está faltando? E ele diz aqui, a chave dos céus é bondade e caridade. Tanto que o Cristo disse, bem-aventurados, né, os mansos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que é essa pureza de coração? É esse depurar, né, a gente sair um pouco de si e olhar para o outro. E ele diz mais, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos de caridade encontra ela, a alma, ventura e consolação. É isso que a gente comentou. Na medida que a gente vai para fora, para o mundo exterior, né, vencer o mundo exterior, nós estamos vencendo as dificuldades do mundo interior. Porque não há nada mais mágico e milagroso do que o efeito da caridade no próximo e em nós. Ainda que a gente vá, né, com um pensamento individualista de vou para lá para fazer bem a mim mesmo. Vá fazer o bem. Vá porque vai compensar também, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então vá fazer o bem a alguém, porque a alegria que a gente sente, e só sabe quem de fato se doa, né? Quem de fato vai e faz, é uma coisa que você não sabe, não pode dizer como é. É uma experiência única para cada um de nós. Não dá para mensurar e contar por... Isso é até um convite, né? Nessa época de fim de ano que a gente... E tudo que a gente está passando, um convite. Vai experimentar fazer isso uma vez para você sentir quão gratificante que é. É uma alegria diferente, Tati, eu não sei. É diferente. Não dá para explicar, não é aquela alegria de um salário na conta, aquela não é. Alegria material, né? É uma alegria que transcende, né? Exatamente. Então, porque é como Leon... Posso falar? Não, pode falar. É como Leon Denis diz, né, naquele livro também bem profundo, falando sobre as potências da nossa alma, né, o problema do ser, do destino e da dor. Né? Nós colocamos em movimento as potências da nossa alma. E uma dessas potências, né, que são tratadas lá nas bem-aventuranças, é a bondade e a caridade. Então, assim, e a caridade às vezes, sabe, Tereza, se eu não posso sair para ajudar o próximo, porque a gente está em pandemia, eu preciso ter cuidado comigo e com minha família, e com o próximo também, eu posso fazer uma oração para o próximo. Posso fazer uma lista de pessoas aqui que está doente, né, que estão passando por situações difíceis, e orar por elas com toda vontade, com todo amor, com todo devotamento por elas. Isso é caridade também, porque a gente reza tanto por a gente, né? É um tal de pedir, suplicar por nós, né? Que às vezes eu penso, meu Deus, vamos rezar pelos outros também, entendeu? Então algumas, né? Vamos dar uma folguinha pro nosso anjo da guarda, vamos trabalhar pelo próximo, né? É caridade também. Muita gente fala, mas eu não tenho o que doar, não tenho o que dar. Tem, né? A oração é uma das coisas que não tem custo algum e que faz um bem danado para quem está recebendo, né? Eu acho que, inclusive, é um remédio que é um dos mais eficazes, se não o mais eficaz que existe no mundo, né? Então, uma oração, uma caridade, é um ato de amor sensacional. Com certeza, Tereza, e fácil, né? Às vezes a gente quer, sabe, para implantar alegria, às vezes a gente quer algo mais difícil, a gente gosta do mais difícil, né?
Qual é o remédio? Qual é o que está faltando? Caridade, bondade, generosidade. Está aqui, né, São Vicente de Paulo falando, né? Cumprido esse dever, né? Abriciar-vos o caminho da felicidade eterna, né? Aos demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato, de uma bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Então é um convite que a gente faz, o primeiro convite de fato mesmo, né, que a gente faz a todos que estão assistindo e a nós mesmos em primeiro lugar, porque nós temos os momentos de tristeza, faz parte também. Né? A gente também, ninguém se engane também que a gente vai viver numa redoma de felicidade. Estando no planeta que a gente está, passando pelo momento que a gente está, né, a gente não vai conseguir a felicidade todos os dias, todas as horas, né? Porque faz parte. Ainda não, faz parte do nosso momento, né? Exatamente, mas é o melhor que é o presente que a gente pode se dar, certo? Em primeiro lugar, a mim, né? Em primeiro lugar, eu faço caridade para mim. Em primeiro lugar, eu me amo. Eu digo para mim, eu tenho uma luz. Eu sei que eu sou uma pessoa de luz. Eu quero caminhar na luz. Eu sei que eu posso ajudar o próximo. Isso é fundamental. Isso não é egoísmo, isso não é individualismo, isso é geração de amor próprio. Geração de combustível. Porque a partir do momento que eu me coloco como instrumento de Deus, e eu peço muito isso das minhas orações, Senhor, que eu seja instrumento, né? Que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade acima da minha. Porque a minha é imperfeita, né? Mas se a gente coloca verdadeiramente como... Ele vai conduzindo. As coisas vão acontecendo. E aí depois, a partir desse auto-amor, a partir desse reconhecimento que eu tenho luz interior, que eu posso ajudar um pouco, mesmo diante das minhas limitações, ok, eu tenho limitações, todos temos, mas podemos fazer algo pelo outro. Aí eu vou para o segundo momento, a caridade. Né? A caridade para poder, né, ir ali trabalhando paralelamente nas minhas dores e as dores do próximo. Né? E é muito interessante isso, né? Olha que interessante ainda nesse item 12, Tereza, do Evangelho, quando ele diz: vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais, esse resumo das leis divinas, que ele vinha falando, caridade, amor, bondade, né? Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditais. Meditai-as. Então a gente precisa, de fato, quando lê aqui a Bíblia, e eu queria até ler uma passagem bem interessante do Cego de Jericó, não basta ler, né? A gente tem que ler e trazer isso para o hoje. Trazer e para a nossa realidade, né? E para a nossa realidade de vida. Então, olha que interessante aqui essa passagem do Cego de Jericó. Se vocês estiverem com a Bíblia aí de vocês, é Marcos, capítulo 10, versículo 46. Chegaram a Jericó. Olha que interessante. Jesus e os discípulos, né? Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Né? Ele estava sentado pedindo esmolas. Estava ali, cego, sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar. Olha, Tereza, que ele não fala que o cego falou, o cego gritou. Gritar é muito diferente de falar. Só que a gente já vê que o verbo gritar denota uma expressão de firmeza, de coragem, de vontade de ser ouvido. Não é assim quando a gente faz, quando a gente grita? Né? A gente eu quero ser ouvida. Exatamente. Eu quero ser percebida. Né? Não basta eu falar. A minha vontade é tanta, né, que eu quero ser ouvida. E aí ele diz, Jesus, filho de Davi. Então já reconhece a ancestralidade divina do Cristo. Tende piedade de mim. Muitos o repreenderam. Aí vem as críticas sociais. Repreenderam ele, né? Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. E quantas vezes nós não somos calados? Né? Pelos nossos relacionamentos amorosos, familiares, profissionais. Quantas vezes alguém não quer colocar a gente no nosso lugar? Isso. Como se a gente tivesse um lugar estável, fixo, definido para viver eternamente, né? Mas quando a gente grita, a gente incomoda. Né? A gente é ouvido. Então, veja, repreenderam ele, como se dissesse, fica aí quieto, Jesus não vai lhe ouvir, né? Mas ele gritava mais ainda.
Olha que energia, né? Filho de Davi, ele dizia, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Ou seja, Jesus só parou e chamou do segundo grito. Não foi o suficiente o primeiro. Né? Só no segundo grito Cristo disse, chamem o cego. Chamem né? ele. E aí, pois é, e aí eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante-se porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto que estava e tem uma expressão muito forte de simbólica, né? Tereza, tá vendo nosso tempo aí, né? Que eu tô distraída aqui na história. Sim, Qualquer coisa, viu? Uhum. E aí ele larga o manto que ele tava, como se a dizer que ele larga, né, a bagagem dele, o peso dele, a veste dele, a história dele, né, os dramas dele, né? Deu um pulo e foi até Jesus. Olha a ansiedade desse cristão. Primeiro, ele reconhece Jesus Nazareno. Ninguém precisa explicar muito. Ele não é Tomé, que andava com o Cristo e duvidava do Cristo. Ele tinha a convicção íntima, a confiança em Deus, que aquele dia haveria de chegar. E ele aproveitou a passagem do Cristo não só para dizer, mas para gritar, tende piedade de mim. Né? O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, também dedicando ao Cristo, né, a característica de um grande educador, né, de almas, mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse, pode ir, a tua fé curou você. Olha que interessante. Então, Cristo não diz, ok, você está curado porque eu lhe curei. O Cristo sempre nos entrega a responsabilidade da nossa autocura. Isso é muito forte, é uma passagem tão pequena, mas ele diz, é a tua fé que te cura, é o teu grito que te cura. Essa vontade grande, né? Quer dizer, você grita, larga o manto e dá um pulo. Ele não andou, ele deu um pulo. Né? E eu acho interessante. E eu fico me perguntando, né? Pode falar, Tereza. Eu ia falar que essa passagem é tão linda e você está falando, não é o Cristo que fez por Bartimeu, né? É a fé de Bartimeu que conseguiu curá-lo, né? E aí me fez lembrar das bem-aventuranças, né? Que é um tratado de felicidade, né? Porque até pelo significado de bem-aventurados, que vem de Macário, do grego, que é feliz, né? Feliz aquele que tem puro coração, feliz o aflito. E são desafios que Jesus nos dá, né? Para conseguir alcançar essa felicidade, né? Não é como o cego de Jericó. Não é fiz por ti, né? Vai. Exato. Vai, descobre-se e faça sozinho. Tenha fé que você consegue. Então, exato. Esses verbos, essas ações que ele coloca para que a gente vá e faça, levanta-te, né? Levanta-te e anda para o cego. Você vai estar vendo a ressurreição de Lázaro também, né? Quando ele diz, sai Lázaro, né? Quer dizer, os outros abriram os obstáculos, né? Tirou a pedra da gruta, mas quem tem que dar o movimento e tem que dar o passo é o Lázaro. A mesma coisa aqui, né? Então eu fico pensando, não fosse a cegueira de Bartimeu, talvez ele não tivesse essa força. Talvez ele não tivesse essa urgência, essa necessidade. Então, a gente não precisa se assustar com as nossas dificuldades, sabe? A gente não precisa se assustar com as doenças que a gente tem. Porque elas, infelizmente ou felizmente, né, são elas que nos ensinam a desenvolver a força interior. Porque, Tereza, senão a gente não desenvolve. Senão a gente fica só plainando na existência, no lazer, na coisa boa. Fica né? como se veio a passeio nessa encarnação, né? Exatamente. Deu tanto né? trabalho para preparar o perispírito, né? E aí você vem e fica assistindo a vida passar. E se fosse fácil, tranquilo, realmente se a gente não tivesse esses desafios, essas angústias, a gente ia ficar parado. A gente fica assim, exatamente. Nós ficamos na infância espiritual, né? Nessa infância. Claro, sabe, Tereza, que ninguém vai convidar o sofrimento para entrar. Não é isso também que a gente quer dizer, né? A gente não quer sofrer. A dor, ela não é boa, certo? Não.
mas ela é bem-vinda quando ela vai cumprir o objetivo, quando a gente entende, né? Quando a gente para e pensa, meu Deus, não fosse isso. E quantos não nos dizem, né? Que passaram por doenças sérias e que passam ainda, que venceram depressão, que venceram câncer, que venceram doenças outras limitantes, doenças autoimunes, né? Inclusive o Covid agora, né? Que atinge cada um de uma forma diferente. Quer dizer, não fossem esses males da existência que nos parassem um pouquinho e fizessem com que a gente ligasse os motores internos da fé, né? Porque veja o quanto ele disse, Cristo, tem de piedade de mim. Ele atribui a Cristo a confiança, né? Então o segundo ato, né? Além daquele primeiro que eu disse aqui, de a gente se reconhecer como filhos da luz, né? E se reconhecer capaz, né? O segundo ponto é confiar. Confiar que Deus mora em nós, Deus não está lá, Deus está aqui, né? E falar com Ele, esse devotamento, essa força na vontade, essa força na oração que a gente precisa desenvolver. Às vezes a gente ora numa preguiça, né? E às vezes a gente tem que orar, né? Ora numa preguiça, naquela coisa assim que, meu Deus do céu, não chama nem o anjo da guarda para perto. Boa! Né? E a gente precisa dessa força, né, interior, de dizer, Cristo, eu estou passando por dificuldades, está difícil, socorro, mas eu sei que o Senhor está em mim, socorro, e se tiver que chorar, chora. Né? Então, é muito essa questão, ele fala muito claramente no Evangelho aqui, que a gente precisa treinar essa questão da devoção. A devoção nada mais é do que uma expressão de adoração. Então, a gente precisa voltar, né? E nos reconhecer filhos de Deus, dignos da luz, mas também necessitados do amor do Cristo, da presença deles em nossa vida. E quanto mais a gente entrega esse amor, quanto mais a gente faz isso com devoção, com alegria, a gente vai ter a resposta. Agora, no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Naquele imediatismo nosso, né? Sociedade. Não é. O país do mundo que tem mais ansiedade, né? Então, a gente não pode querer no nosso tempo. Esse é o desafio. A gente quebrar essa corrente da ansiedade, do tem que ser agora, porque quando dói, dói. Quem teve dor de alma sabe como é, para vencer, né? E a gente tem que dizer, Senhor, acontece, né? A gente precisa largar também um pouco nessa bagagem, como fez o cego. Não dá para eu ir até o Cristo com essa capa aqui. Né? Até que ele fica mais leve, né? Ele vai lá e dá um pulo, né? E se coloca diante do Cristo, como se a dizer, tem de piedade. E o Cristo diz, a tua fé te curou. Você estava na cegueira espiritual, na cegueira material, né? Que também representa uma cegueira espiritual, uma ignorância, né? E de repente a gente se liberta, né? Quando a gente entrega a tua. Então, isso é muito valioso, isso é uma coisa que a doutrina espírita nos mostra muito bem, né? O quanto nós somos responsáveis nesse processo nosso de reconstrução interior. Você falou do manto, né? Deixar o manto e que ficou tão mais leve que ele saltou. Nós ainda nos julgamos demais e carregamos tanto as nossas culpas, né? Não largamos esse manto. Eu errei com isso, eu errei com o filho, eu errei no trabalho, eu errei com o esposo, eu errei e vai carregando, e vai pesando. Vai carregando. Aquilo. E aí não sobra espaço para você exercitar esse amor. Seja ele o amor próprio, o amor pelo próximo. E não liberta, né? E Jesus, não liberta. Jesus sabe que você, né, já errou. Não importa, agora já foi. Deixa para trás, né? O passado tá ali. Agora é um novo recomeço. Cada dia deveria ser um novo recomeço, né? Mas é que a gente acorda um dia bem, um dia acorda mal. E não tem aquela fé muito fortalecida, às vezes, né? É vacilante ainda, vacilante, né? Você está buscando uma palavra, aquela fé vacilante, e aí a gente acorda com culpa, e aí não consegue dar o passo para fazer essa luzinha brilhar, né? Essa luz que está em nós. E a gente esquece que a gente também é filho de Deus, assim como Jesus. Então a genética do Cristo é a nossa genética. O que há nele, há em sementinhas, bem pequenininhas em nós. Então nós temos sim o mesmo potencial, né? Você disse, está aqui dentro a felicidade, está aqui dentro a luz, está aqui dentro, Deus está dentro de você, as leis dele,
todo na nossa consciência e a gente precisa simplesmente, como segue, né? Enxergar, né? Enxergar. Ou pedir com devoção, Jesus, né? Eu quero ver, Me mostra o me caminho, mostra. né? E são coisas, às vezes, assim, Tereza, muito simples, né? Como assim, gentilezas muito pequenas de você, às vezes, olhar para pessoas que você passa todo dia, né? E que você não consegue oferecer um bom dia, você não consegue oferecer um sorriso. São esses atos muito pequenos que vão quebrando essas barreiras em nós, né? Então, assim, e são dessas miudezas, dessas pequenas gentilezas, né? Me lembrei até do profeta Gentileza gera gentileza. Ele dizia isso, profeta Gentileza, né? Que foi considerado um O louco. Rio de Janeiro, Até né? Se eu porque, não me de engano. fato, No Rio, exatamente, que ele saiu escrevendo tudo, né? E são essas pequenas gentilezas, essas pequenas caridades, né? Porque às vezes a gente quer abrir uma instituição, uma associação e bota... Gente, às vezes a gente tem que fazer aqui dentro de casa, né? E é onde é difícil. Porque eu digo, ajudar o outro lá fora é muito bom. O outro me conhece, eu não conheço, vou ali, falo um pouquinho, agradeço, dou um prato de comida. Ai, maravilhoso. Mas e quando eu volto para casa? E A aí, né? paciência com os meus filhos, né? As dificuldades de relacionamento com todos, a paciência com o marido, ele comigo, porque não é só eu com ele. Vice-versa, é uma Então, troca, né? justamente, entendeu? Então são essas pequenas coisas, essas pequenas bondades, pequenas gentilezas, assim, que vai abrindo, né? Vai abrindo essas frestas no nosso coração endurecido, individualista, e vai fazendo nascer essa luz. Agora a gente precisa se dizer diariamente que nós somos merecedores disso. Acabar com essa história do pecado, da culpa o tempo todo. Se vir esse pensamento, deleta esse pensamento, substitui. Né? Como é que eu faço? Esse é um exercício que eu faço. Vem um Joana pensamento diz, ruim. né? Diz muito disso, Joana de Ângeles, né? Substitui. Exato. É exercício, né? É prática diária, substitui. Você faz assim também, né? Eu faço assim, às vezes vem, até porque vem uns pensamentos na mente, né? Que eu digo, meu Deus do céu, a gente tá tão envolto. E eu digo, não sou assim não, isso é desamor. Desamor não entra. Então, imediatamente, às vezes até falo, né? Às vezes eu tô aqui, vem um desânimo, um pensamento ruim, não permito. E dentro de mim só há amor, entendeu? E eu acho que isso é válido, porque a mente vai se acostumando com o que você diz, né? Se você vai internalizando os pensamentos ruins de menos-valia, de baixa estima, de eu não consigo, aí errou de novo. Errou de novo. Tá vendo? Claro Você que eu fez vou de errar novo a de mesma novo. coisa. Não sou Mas perfeito, até o dia que né? eu desencarnar, né? Até o dia que eu desencarnar, eu tô errando, faz parte. Agora, o que é importante? Vamos tentar errar menos, né? Vamos tentar vencer uns defeitos, que a gente vai trabalhar nos outros, não errar na mesma coisa o tempo todo. Né? E sempre imprimindo essa injeção de coragem, não permitindo com que menos-valia, baixa estima, com desamor entrar no nosso coração, né? E já indo, não sei se a gente já está indo para o final, eu acho Temos muito 10 importante. minutinhos aqui. Pronto, eu acho muito importante, Tereza, a gente falar um pouquinho de Paulo, o apóstolo, né? Eu fico encantada, né? Eu estou lendo recentemente, eu estou estudando as cartas de Paulo, né? E eu estou assim encantada, né? A gente já leu aquele livro Paulo Estevão, né? Lindo, né? acho que é a obra maravilhoso, uma das mais bonitas que tem, né? Que homem, é verdade, que exemplo de mudança, de energia, né? Uhum. Que É exemplo pra verdade. gente seguir. Pra gente seguir. Então, assim, ele tinha uma energia espiritual que eu acho que o Cristo, quando identificou isso, disse, não, eu quero você do meu time. Eu quero você do lado de cá. Né? Você não vai ficar do lado de lá, não. Né? Então, assim, você vai ficar do lado de cá. Então, eu queria chamar a atenção, eu gosto muito de Filipenses, das cartas aos Filipenses, né? Coríntios e Filipenses eu gosto muito, mas tem duas cartas aqui, eu não li todas ainda, que especificamente ele fala de muita alegria, que é as cartas aos Tessalonicenses e aos Filipenses. Uhum. E olha quando ele as recomendações, já no finalzinho aqui das cartas aos Filipenses, ele coloca aqui no final. Ele sempre fala, né, meus queridos, meus amados irmãos, ele é muito terno, muito carinhoso na fala dele. E ele diz, fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres. Que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Veja se isso não serve para hoje, exatamente agora. Para esse momento, né? Diferente que a gente está vivendo. Fiquem alegres, não se inquietem por nada. Apresentem a Deus todas as suas necessidades.
né? Através da oração e da súplica. Orar e pedir em ação de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Finalmente, meus irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de algum modo mereça louvor. Então, assim, ele convida muito, ele exorta, né? Ele exorta realmente a comunidade, os filipenses, porque ele tinha muito carinho, né? A carta aos filipenses, inclusive, foi escrita na prisão. Ele estava na prisão, mas ele tinha uma verdadeira ligação amorosa com os cristãos de Filipos, né? E por isso que ele fala o tempo todo nessa carta, né? Por causa do Cristo, porém, tudo que eu considerava como lucro, agora eu considero como perda. Então ele exorta os filipenses a manter a alegria e a firmeza em toda circunstância, como através da oração. Né? E é um convite para todos nós. Então, por mais que esteja doloroso, né, Tereza? Por mais que esteja difícil, por mais que as nossas forças físicas, às vezes, sejam intransponíveis, porque tem horas que a gente sente, né? Basta uma gripe para deixar a gente, né? Naquele estado de prostração física. Derrubado. Né? E às vezes... Exatamente. E às vezes é uma prostração mental. Então, quando a gente estiver nesses momentos, é muito importante a gente fechar os olhos e realmente entregar a Deus, né? Para que Ele renove a nossa força mental, a nossa força física e que a gente possa sorrir. Como fez Dulce, como fez Gandhi, como fez Madre Teresa de Calcutá, né? Que passaram assim sofrimentos e privações e sacrifícios e renúncias inimagináveis. E às vezes assim a gente por uma simples dor, né? Já fica lá sem alegria, sem ânimo. Então, a mim tem servido bastante essa leitura das cartas, sabe, Tereza? De renovar a minha alegria, renovar o meu ânimo, de resgatar forças mesmo do interior. Pra gente prosseguir. E a gente, nas próprias cartas, de novo citando, né, a oração, o pedir, né? A nossa falta de humildade às vezes fala assim, ai, pra que eu vou pedir se Deus sabe tudo? Deus não sabe tudo, Deus não tá vendo, Jesus, meus anjos da guarda. Não deve ser assim, né? Isso é erro nosso, é imaturidade evolutiva nossa, porque uma vez eu ouvi, não sei de quem, não sei se foi de Divaldo, né? Ou de Haroldo. A gente não ora para Cristo saber, ou para Deus saber o que você precisa, mas para você aprender a pedir, né? Para você aprender o que você precisa. Então você está orando. Exato. Para treinar a sua capacidade de se reconhecer necessitado. E já é o treino para a gente largar o orgulho e o egoísmo, né? Que chagas assim, que nos adoecem, que adoecem a sociedade como um todo, né? A vaidade. Exatamente. Até nessa segunda-feira no estudo a gente leu um pedacinho da carta aos Romanos e fala. Aos Romanos. E eu sou ainda tenho que estudar muito as cartas porque eu acho que eu nunca peguei e li todas, né? Mas dizia, né, no capítulo que a gente estava estudando uma obra de André Luiz, o quanto que a vaidade e que o egoísmo estragou e afastou-nos desse caminho alegre e feliz, né? E você, nem que seja assim, naquela ato simbólico de ajoelhar e pedir com aquela fé ardente. Devoção, né? A devoção, né? Que tá tão, né? Hoje a gente não pode sequer nem sofrer nem chorar, né? A nossa sociedade, ela repudia assim, não aquele sofrimento do sofrer que tá todo mundo sofrendo, mas assim, não suporta ver ninguém chorando. Não, peraí, tem que logo acabar com isso. Gente, a alegria é importante? É essa mensagem que quer deixar. A gente tem que viver com alegria, mas se reconhecer também necessitado do Cristo, de alimento espiritual, isso é um ato de humildade. De pobreza de espírito no bom sentido. E nós precisamos disso nesse momento. Até para poder trabalhar nossa arrogância, nosso orgulho, nossa vaidade. Então, nem é viver naquela alegria vazia. Alegria efêmera, do prazer, né? De comprar. Efêmera. Eu tô bem,
Tô Covid e não tive ninguém. Ai, que alegria. Isso é alegria mesmo ou isso é ilusão? Ou isso é falta de caridade com o próximo? Porque até sentir a tristeza que não é tua, entendeu? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, ligar para saber se o outro se recuperou, você não precisa perder sua alegria para isso. Agora, é alegria ou euforia? Né? Então, todos esses sentimentos, eles são importantes. A gente viver a tristeza para não entrar em depressão, né? A gente viver a alegria, mas sem a euforia. Mas a gente também está numa sociedade que você não pode chorar, você não pode se ajoelhar para rezar. Ah, não, para quê? Que fraqueza. Você não pode pedir, falar assim, hoje eu não tô bem, porque você pro outro você vai ser um fraco, você não é capaz de cuidar dos seus filhos. Se você não tá legal, com você certeza. não é um bom profissional. Você não pode chegar nunca no seu ambiente de trabalho e dizer, hoje eu não tô legal. Né? Que as pessoas já vão te cobrar. Não, tem que... Isso é arrogância. Isso é arrogância velada. O estar bem sempre. Né? O negar qualquer tipo de aflição. Porque se eu nego a aflição, eu não me reconheço fraco. Só que é na fraqueza que vem a força. Né? É nesses momentos que a gente fala com Deus. Por isso que a gente precisa, às vezes, de baixar a guarda um pouquinho, passar por algumas coisas, para a gente entrar em comunhão com Ele, que nos deu a vida, que nos dá a alegria verdadeira, né? A alegria perene. Então, acho que é isso, Tereza. Eu acho que a mensagem do Cristo é uma mensagem de alegria. Né? Eu gosto de pensar assim, sabe? Dá força, renova o nosso ânimo. Né? E mesmo quando está difícil aqui dentro, a gente tem que sorrir. E você começou a sua fala com uma coisa que sempre me vem na cabeça, né? Que é a imagem do Cristo na cruz. E me incomoda muito também, né? Porque é tanta coisa que fez e a imagem que mais marca e representa Jesus é Ele crucificado, né? E você falou, isso sempre me tocou, e não é a imagem que a gente deveria lembrar dele, ainda mais perto da sua data comemorativa, do seu nascimento, né? Então, que a gente, nesse momento, imagine, não na cruz, mas essa alegria toda que ele tem, esse abraço, esse colo que ele é, né? De te falar, vem, faz, segue aqui o meu caminho, vem que comigo... Levanta, que se você levantar e seguir esse caminho, você vai ser feliz. Você vai ser feliz para sempre. E não, como você disse, essa felicidade efêmera e passageira. Exato. Agradeço muito a sua participação, a alegria que você trouxe, né? E esse jeitinho tão gostoso de vocês falarem. Daqui a pouco, se eu ficar mais uma hora falando com você, eu já vou estar falando assim, igual. Eu acho tão gostoso. O povo que fala bonitinho. Eu adoro. Gente, é isso. Se você quiser finalizar com alguma mensagem, alguma palavra para nos dar de presente de Natal, nós aqui da terrinha do interior. Do interior, né? Interior Eu acho do que a Brasil. gente pode agradecer, né? A gente pode finalizar fazendo uma oração de agradecimento, né? Muita alegria. Olha, quando a gente faz uma live, que a gente estuda, nossa, reacende, né? A gente percebe que há esperança ainda, né? E tá tudo aqui na nossa frente, a gente só precisa mergulhar um pouquinho. Então, é agradecer a Deus realmente essa oportunidade de estar aqui falando para vocês e para mim mesma, mais uma vez e sempre, né? Convidando a todos, né? A viver a alegria dentro de si. E se não tiver alegria, cultivar essa alegria dentro de si, que é possível sim. E Jesus nos aguarda, né? Ele nos ama. E Ele quer nos ver sorrindo, cantando, louvando, né, ajudando o próximo. E aguardando o momento, né, de a gente colocar isso tudo realmente em ação e sentir essa felicidade, né, que ainda nos parece tão cara, tão distante. Então, eu queria agradecer a você, agradecer a Jane, agradecer a todos que estiveram aqui, vários amigos meus, eu estou vendo aqui, agradeço. Paciência de me ouvir, ficar aqui falando, mas é o Cristo, né? A gente fala do Cristo, é diferente, né? É gostoso falar dele. Muito obrigada, Tereza. Obrigada a você. Muito obrigada, estou muito feliz, estou alegre. Tá alegre, eu também. Fiquei alegre. Estou saindo dessa live bem mais
feliz do que eu entrei. Tô bem alegre. Obrigada, Tati. Exato. Verdade. Obrigada. Feliz fim de ano para você, para sua família. E a gente se vê assim em live o ano que vem. Certo. Um beijo para vocês. Um beijo. Beijo grande. Muito obrigada. Feliz Natal para todos, tá? Um beijo. Uma boa semana. Igualmente. Tchau, tchau.